Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de CPLF Energia. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos falar de uma empresa que já foi no passado a queridinha do Merenda e agora ela está querendo voltar para a carteira do Merenda. Bora estudar, pessoal! CPFL Energia, todos nós sabemos aí que ela já foi do Estado, foi privatizada e depois da sua privatização ela mudou de dono, né? Os chineses vieram para pegar a CPFL Energia e investir em tecnologia, em gestão de negócio. E por incrível que pareça, foi uma estatal chinesa que comprou essa porção de CPFL Energia. Isso reduziu o free float da companhia, o qual coloca às vezes em risco o possível retirada, das ações, como aconteceu com a EDP Energia e a Cielo, pessoal. Isso pode acontecer, tá? Então, mas ainda assim, pessoal, pouca gente sabe que quem ficou agarrado nas ações da Cielo, o banco está oferecendo valores muito maiores para ele largar o osso. E por que ele não quer largar o osso? Quem ficou com a Cielo recebe dividendos muito mais gulosos. Ou seja, quando uma empresa desiste de ficar na bolsa, ela não é boba. Ela está dizendo o seguinte: eu quero esse lucro só para mim. Então, às vezes, você quando pensa como investidor de longo prazo, ou aquele investidor que quer viver de renda de dividendos, e é com esse investidor que eu estou falando neste momento, você não deve se preocupar se acontecer isso, porque a própria CPFL Energia vai te oferecer lá na frente uma boa indenização para te entregar as ações para eles, entenderam? Então todo mundo começa querendo dividir os lucros e os prejuízos, né? O risco. Depois que a empresa se consolida, cria uma boa gestão, aí o que é que o cara faz? Ele vai lá e quer tirar o capital da bolsa. Isso pode acontecer sim com CPFL Energia, dito que quem comprou foi o governo da China, né? Então eles gostam, né, de ter propriedade, ok? Então vamos lá. Vamos aqui, o que chamou a atenção do Merenda foi o balanço, né, pessoal? O lucro líquido sempre aumentando. A gente teve aqui uma EBITDA subindo 17,4%, um lucro líquido subindo 21,3%, que é muito importante. E detalhe, o setor de energia principal da CPFL é a distribuição, que é o setor mais desafiador do setor entre transmissão, distribuição de energia, né? Geração de energia. Então, esse é o setor que tem mais custos. Eles mostram aqui no relatório deles que eles têm capacidade de enfrentar o problema. Tem um CAPEX aqui aumentando, né, de 7,4%. A dívida líquida também subindo, só que eles não colocaram, né, o maisinho aqui. Só colocaram para as coisas que fazem uma vista bonita, né? Então vamos lá. Então a gente tem um consumo dos data centers subindo, né? Um aumento de consumo de energia, tá? Isso aqui tá claro, né? Ele está fazendo um estudo aqui desde o segundo trimestre de 23 a 26, ok? Demanda faturada subindo, ok? Distribuição barra consumo de energia. Olhem aqui a distribuição subindo, tá? Então o consumo está sempre aumentando. Aqui ele fez um estudo mais longo de 2020 a 2026, ok? Tudo está sendo movido por energia, né, pessoal? Porém, tem um calo aqui que eu não gostei, tá? Que é a inadimplência. E pode ser até por isso que o mercado derrubou as ações com muita força. Ou seja, foi um pombo sem asa do UFC, pessoal, em cima da CPLF Energia, ok?
Então, a inadimplência sobe 26,8%. Sabe que a galera aí tá passando osso, hein, para pagar as contas, né, pessoal? Então, isso aqui é um alerta, né? Porém, a gente vai vendo a capacidade da empresa de amplificar e gerar caixa. Quando a gente vê outro calo da CPLE Energia, é no setor, tá? O setor de hidro vai super bem, tá? Vai tranquilo. Tá aqui, ó, subindo 37,3% no primeiro semestre de 26. O calo tá aqui, pessoal, que foi o mesmo calo da FESA, né? O calo tá aqui. Olha só, pessoal, a gente tem uma disponibilidade sendo reduzida, ok? De energia eólica, né? Então isso deve ser algum problema lá de demanda, né? E também de geração, né? Aí a gente vai vendo aqui que a EBITDA por segmento, olha que coisa interessante. Eles têm o serviço de distribuição, geração e gestão de energia, transmissão, serviços e outros, né? Então quando ele pega aqui a primeira parte, né, que ele separa por segmento, ele mostra para a gente uma evolução total aqui e uma evolução por setor. O setor de distribuição evoluiu 11,4%, geração de energia subiu 4,1%, transmissão, geração está incluída aquela energia eólica que foi para baixo, né? Melhorou a hídrica, né? Hídrica. A transmissão, sucesso total 134,2%, serviços e outros 60,6%, mas aqui acrescenta uma receita não tão pujante como o setor de geração e distribuição, né? Principalmente de distribuição, tá? Então a EBITDA aqui na distribuição positiva, geração de energia, como eu falei para vocês, ó, houve uma subtração de energia, né? Porque aqui para cima foi tudo bem e aqui na geração eólica bateu fofo, mas ainda assim ela conseguiu superar, porque tudo na vida, pessoal, tem alguma coisa que não vai bem, que não dá certo. E as duas coisas que eu aponto aqui é para o setor eólico, geração eólica, e para o PDD. Isso eu não achei legal, tá? Também a transmissão, né, deu um resultado positivo, ok? E aí a evolução do lucro líquido, que faz muita diferença, né, pessoal? Aqui, ó, do segundo trimestre de 25 para o segundo trimestre de 26, tá? Bom, dito isso, pessoal, a CPLE Energia é um ativo que serve para compor a carteira do merenda de longo prazo, que serve para a carteira de longo prazo da senhora merenda, né, que gosta de ganhar uns dividendos sem trabalhar, né? A senhora merenda está lá usando a sua merenda que ela recebe no trabalho dela e investindo no mercado financeiro para colher frutos no futuro. E aí ela enxerga junto com o merenda que a CPLE 3 é uma empresa que pode atender os nossos desejos, né? A gente vê que a empresa também trabalha com a parte social sustentável, né? A gente vê que eles têm atividades aqui, ó, atividades culturais e esportivas, ok? Escola, atendimento móvel e carreta literária. Então eles também investem na sustentabilidade. A gente vê aqui também a eficiência da empresa, né? Quando tem eventos climáticos, aí sempre vai atacar quem? A transmissão, às vezes, ou a distribuição. Aqui afetou a transmissão. Nessa foto aqui que vocês estão vendo à esquerda, inferior à esquerda, é transmissão, né? Aqui já é mais distribuição. Na foto superior à direita é transmissão, ok? Então a gente vê que eles agem, né? Eles têm mais de 300 equipes mobilizadas, contando com reforço da CPLE, da CPFL Piratininga e da CPFL Serviços e CPFL Transmissão. Então vocês podem ver que os caras estão atentos a soluções de problema. Quando a gente vai aqui rapidamente para encerrar essa parte, a gente vê aqui o lucro versus cotação. A gente acha interessante essa boquinha de jacaré, aquele jacaré filhote,
mostrando que desde 2017, quando os chineses assumiram a empresa, nós tivemos aqui um avanço no lucro, tá? Por eficiência, né, da empresa. E também eles estão instalados na capital que mais gera dinheiro no país, né, que não para, 24 horas em São Paulo. Então, realmente eles fizeram uma compra estratégica, né? Bom se isso aí tivesse acontecido com empresários brasileiros, né, de ter feito isso e seguido esse caminho, né? Mas a gente deu espaço para os chineses entrar e fazerem o trabalho que estão fazendo, que na minha humilde opinião está excelente, né? Muito bom, tá? Então a gente não mistura ideologia com técnica e profissionalismo. Tranquilo, pessoal? Então vamos agora às faixas de preço e às opções. Então a faixa merendolau é essa aqui, ó, tá? É entre R$40,05, tá? E 38,67. Ela tá aqui, perdeu um suporte importante, que era nos 42,55, furou, quase tocou na região de merenda. Então, se o merenda colocar uma put na região de 40,05, ele deixa exercer suave, ou seja, é o preço que eu me sinto confortável em pagar. Mas se eu posso fazer uma merendinha com opções, por que não, né, pessoal? Então eu vou agora verificar na plataforma se existe alguma opção interessante para aquisição do ativo, tá? Vamos ver, dentro do preço que eu estou disposto a pagar. Veja o que eu estou falando, pessoal, tá? Então vamos lá. CPFE 3. Deixa eu amplificar e colocar, pessoal. Vamos lá. CPFL 3. Pronto. Vamos para setembro. Olha que maravilha. Olha aqui. Se eu escolher um strike 39,98, olha a quanto que está o prêmio gulosinho dessa opção, pessoal. 70 centavos, strike 39,98. Merenda, mas aí fica muito fora do dinheiro. Não, aí tudo bem, é verdade, mas eu recebo a remuneração se o papel não tocar na região. Ah, mas se o papel ficar lá no 40, 48, bom, tá acima da minha faixa de preço, porém, para quem quer correr o risco de exercer o ativo a R$40,48, 88 centavos também é um prêmio saboroso, que vale mais ou menos aí a 2% de prêmio, ok, pessoal? Aqui eu ganho menos, porém meu risco é menor. E no 39,98 eu me sinto mais do que confortável de deixar exercer o meu ativo, ok? Então, pessoal, vejam que CPFL Energia é um ativo que dá para remunerar com opções, dá, vamos ver se dá, pessoal. Pena que caiu muito, mas se eu fosse vender uma call, eu esperaria um repique, tá? E venderia aqui depois do desvio padrão, aqui ó, na faixa de 45 e aqui 45, Deus está dando 72 centavos, mas mais interessante seria nessa região aqui, pessoal, ó, vim aqui, ó, na região mais segura, 46,73, delta 15, o que me permitiria receber uma merendinha, uma remuneração de 31 centavos. Vale salientar que esse papel paga de média de 2 a 3 vezes ao ano e são merendas gulosas, mas vocês sabem como é, né, pessoal? Quem tem boca tem fome. No segundo semestre do ano não paga dividendo. E para você não ficar a seco, você pode fazer venda coberta de opções para receber alguma coisa, para dizer assim, remunerei com o meu patrimônio, com o risco apenas de entregar o ativo se eu não quiser rolar a operação no strike 46,73, ok? Então é isso que eu queria falar com vocês. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!